Olá pessoal, tudo bem? Professor Edivan de Filosofia novamente, voltando às nossas belas e maravilhosas discussões, reflexões, um pouquinho mais sobre a filosofia, daquilo que é pertinente na prova do Enem, daquilo que o Enem vem perguntando nos últimos anos, né? Hoje, com grande privilégio e satisfação, aqui do meu lado, o professor Carlos Coruja, né? Vai trabalhar um pouquinho com a matemática, depois as duas grandes matrizes do conhecimento. E lá a professora Denise também, que está conosco na tutoria, vai conversar um pouquinho, a gente vai conversar um pouco hoje sobre 3 autores específicos, né? Vamos falar um pouquinho sobre Descartes, vamos falar sobre Maquiavel e sobre Montesquieu. E aí você deve estar se perguntando o seguinte: Edivan, nós já falamos sobre esse assunto, já falamos sobre esses autores, né? Já conversamos sobre eles, voltando novamente a eles. São os 3 autores que, se você fizer um estudo na prova do Enem, são os 3 autores mais fortes, são aqueles que são mais perguntados, né? São 3 autores que o Enem gosta bastante de perguntar. Então nós vamos trabalhar com todas as questões que o Enem tem questionado sobre esses autores, tentando entender cada uma delas, ok? Então nós vamos agora direto para a primeira pergunta. É a questão número 4 de 2013, você pode buscar no seu material, aquele caderninho de anotação. Há já algum tempo, e eu me apercebi de que desde os meus primeiros anos recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. É comum, né? É muito comum, desde pequeno, nós seguirmos as orientações e os ensinamentos dos nossos pais, né? Tanto o pai quanto a mãe nos ensina sempre o caminho certo, o que é coerente, o que é correto, mas principalmente os pais nos ensinam a verdade. Eles dizem somente a verdade. Me recordo da minha boa mãe, que dizia sempre assim: mãe nunca mente, né? Mãe nunca mente. A mãe pode se equivocar, professor Carlos, a mãe pode até cometer um engano, mas a mãe nunca vai mentir, né? Igual o professor, né? Igual o professor, principalmente o professor de matemática, de filosofia, esses nunca mentem, né? Mas assim, posso fazer uma pergunta já para te atrapalhar? Oh, claro, por Então favor. assim, eu lembro até hoje que definir verdade é um troço complicado. Bastante difícil. Porque você tem referenciais estranhos. Então assim, na cabeça dela é verdade, mas é verdade para ela. Com certeza. Então. Se nós formos analisar, segundo essa perspectiva do professor Carlos, a concepção de verdade dentro da filosofia, enquanto filosofia clássica, vai surgir somente na Grécia, entre os séculos 7º e 6º a.C., na Jônia, na cidade de Mileto, com Tales de Mileto, afirmando a água como sendo a origem de toda a vida. Mas antes disso não existia verdade, você pode se perguntar. Antes disso, a verdade é como o professor Carlos coloca. Era uma verdade fundamentada muitas vezes em lendas, em fábulas, em mitos. Por isso nós tínhamos anterior a mitologia. Já disse para vocês aqui em uma das aulas, o conhecimento mitológico também é um conhecimento verdadeiro, porque é verdade para aquele que acredita nele, né? E o Descartes está nos dizendo aqui o seguinte: ele se percebeu naquele momento com verdades estabelecidas, né? Naquela reflexão que ele está realizando ali, ele diz: chegou num momento da minha vida em que eu me apercebi que aquilo que eu tinha como verdade estabelecida não eram tão sustentáveis assim, não tinha uma sustentação tão rígida, tão forte. Por quê? Porque essas verdades estavam fundamentadas muitas vezes no que os outros me disseram, e eu acabei fundamentando a minha verdade, as minhas concepções, naquilo que os outros construíram. Qual é a garantia que eu tenho de que o outro fundamentou aquela verdade dele, que foi transmitida a mim, sobre um terreno sólido, firme, ou fundamentou aquilo numa verdade que eu possa considerar absoluta e incontestável? Não nos esqueçamos que o grande projeto do sistema cartesiano era encontrar uma verdade capaz de chegar ao homem, à razão humana, de uma forma clara e evidente, a tal ponto que o homem não poderia duvidar. Porque se há possibilidade, preste atenção, se há a possibilidade de ser questionado, significa que não é absoluto. Lembre-se então que ele iniciou esse projeto dele buscando essa verdade naquilo que para ele, até aquele momento, seria a verdade mais incontestável que existia. Essa verdade incontestável estava baseada numa ciência, na ciência do professor Carlos, na Mathesis Universalis, na matemática universal.
Foi lá então que o Descartes encontrou o princípio para dar o início no seu sistema, né? O princípio da verdade incontestável, a verdade matemática, 2 mais 2 igual a 4, independente do tempo e do espaço, esse resultado será sempre assim, o cálculo será esse. Então ele encontrava ali o princípio da sua verdade. Mas ele dizia, eu me apercebi no momento em que as minhas verdades não eram tão fundamentadas assim, não eram tão fortes o terreno no qual eu estava pisando com as minhas verdades. Vamos continuar no texto então? Posso te bagunçar? Mas, por favor, fique à Vou vontade. fazer você levar 15 horas para fazer uma questão. Eu lembro até hoje que você falou da matemática, eu lembro de 2 princípios, do terceiro excluído e da não contradição. Nasceram com o rapazinho aí? Com o tio René? Olha, na verdade, assim, até num debate com um grande amigo meu, que você também conhece, sobre as grandes verdades do Descartes, né? Há quem diga que ele, pelo fato de ter pesquisado muito, estudado muito, ele pegou muita coisa de outros pensadores da matemática, e aí você vai concordar comigo, e acabou patenteando, colocando no nome dele que ele tinha muito mais fama, tinha muito mais poder. O centro do mundo era a Europa, então vamos dizer que ele que inventou. Ele que criou tudo, né? Então, muitas coisas nós temos que tentar entender dessa forma. Né? Voltando então ao nosso texto aqui, continuando. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente, a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Descartes, nesse momento, diz o seguinte, sabe todas essas verdades que me contaram? Eu não acredito mais. Porque a partir de agora, quero construir eu mesmo as minhas verdades com as minhas próprias ideias. Que a verdade que eu passe a acreditar a partir de agora seja fruto da minha razão e não de razões alheias. Esse grande desafio que Descartes coloca para ele vai conduzi-lo então a duvidar de todas as coisas ao seu redor, inclusive da própria matemática, que antes e outrora ele colocara como princípio, agora passa a ser questionada também. Né? Porque se 2 mais 2 é igual a 4, professor Carlos, se 2 mais 2 é igual a 4, e isso você ensina para o seu aluno, e pelo crédito que você tem junto a ele, ele sai por aí dizendo que 2 mais 2 é igual a 4 porque o professor Carlos me ensinou. Mas alguém ensinou o professor Carlos. E alguém ensinou aquele que ensinou o professor Carlos. E o Descartes vai dizer assim, quem nos garante que aquele primeiro que fez esse cálculo não quis, de repente, pregar uma peça? Não era meio corrompido, de repente? Ou quis mesmo brincar, pregar uma peça com a gente. Vamos fazer vamos tirar uma onda com a galera, e todo mundo acreditou nele porque ele tinha credibilidade, e a partir daí essa verdade ficou estabelecida pela tradição. Por isso. Não é um processo humano, natural, essa questão de questionar determinadas verdades durante determinadas fases da vida, você para, desacredita, porque eu estava até comentando com você que a filosofia ela é muito atual, né? Você consegue estabelecer relações com a sua realidade e trazer para você as verdades que são apresentadas, né? Porque você tem uma verdade quando você nasce, na adolescência outra, depois, iniciando o processo da velhice, uma outra verdade e sempre questionando. Eu acho que é isso que faz do homem, assim, um ser em constante mutação. Ele nunca é o mesmo. O conhecimento, ele nunca é acabado, né? A filosofia, ela nasceu do espanto, né? A filosofia nasceu do homem que se espantou diante daquele mundo, aquele mundo que precisava ser compreendido, aquele mundo que precisava ser explicado e dito. E você sabe que com o passar do tempo, a sua cabeça, o seu modo de enxergar o mundo, as suas experiências, né, vão mudando o seu modo de pensar. Você que anota tudo que a gente está conversando aqui nas nossas aulas, você vai se lembrar que algumas aulas atrás eu te indiquei um livro, um texto, de um cara chamado Immanuel Kant. Resposta à pergunta, o que é o esclarecimento? Né? E esse texto, inclusive aqui para a nossa querida professora Denise, ele fala realmente sobre isso, né? Sobre esse homem que de repente precisa ganhar a maturidade intelectual. Ele precisa compreender esta realidade ao seu redor. E isso acontece com o passar do tempo. E o homem ganha maturidade intelectual a partir do momento em que ele realiza suas experiências com o mundo. Porque quanto mais experiências que você tem com o mundo, mais conhecimento. O seu arcabouço do saber cresce, aumenta. Então é nesse ponto que o Descartes está dizendo. Chegou um momento da minha vida em que eu preciso tomar a coragem,
lembra-se como eu terminei a fala sobre o Kant? Que o Kant diz o seguinte, ou você se dedica, se esforça, suor e sangue com as experiências com o mundo para você crescer intelectualmente, ou só resta preguiça e covardia. Né? E aí fica uma dica para a gente, para você que é aluno. Divan, meu sonho é passar bem no Enem. Então, a receita kantiana é bunda na cadeira e estudar. É suor, o resto é preguiça e covardia. Porque senão você vai ficar culpando o mundo, e você precisa experimentar esse mundo e extrair dele, aí que vem a sabedoria, extrair dele os ensinamentos para você constituir uma vida que os gregos vão chamar de feliz. Né? Porque a felicidade está nessa construção das suas ações como boas ações, né? Essa felicidade como sendo, então, esse momento em que você realiza uma ação que te faz bem. E faz bem para o resto daquelas pessoas que estão ao seu redor. Porque você não é um ser isolado. Né? Então Descartes diz, chegou no momento em que eu preciso me emancipar. Preciso construir a minha própria forma de ver o mundo. Vamos dar uma analisada agora no texto 2. Também do Descartes, ele vai dizer o seguinte. É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Então, o Descartes vai nos dizer o seguinte nesse texto. Eu passei a duvidar de tudo. É uma dúvida hiperbólica, é uma dúvida metódica. O método cartesiano agora é duvidar de tudo. Ele coloca em questionamento, por exemplo, a possibilidade dos sentidos nos apresentar uma verdade. A verdade que os sentidos nos apresentam é uma verdade frágil. Porque eu já dei esse exemplo e repito para você. Você, professor Carlos. Professor Carlos. Medo, vai. Final do ano, sabe aquele momento das férias? Você vai para o litoral, praia. Você está lá no litoral observando o pôr do sol, olhando o horizonte, o mar maravilhoso. Contando grãos de areia. Contando grãos. E o barco começa, o navio, uma bela lancha, começa a navegar em direção ao horizonte e, de repente, a sua companhia diz assim, veja, Carlos, como aquele barco, conforme navega, ele vai ficando menor. Ele vai diminuindo o seu tamanho. 500 anos atrás, ia dizer que ele caiu, né? Vai dizer que outros diriam que ele de repente caiu quando ele sumisse no horizonte, mas aí o senhor que está aqui participando das nossas aulas vai dizer o seguinte, não é o barco que está diminuindo de tamanho, é o quê? É o meu olhar, ou seja, a minha visão, é o meu sentido que está me dando, então, uma imagem que não é a verdadeira, que não é o real. Então, eu posso acreditar. E aí o Descartes lembra disso num texto anterior, numa outra questão. Eu posso confiar em alguém que já me traiu uma vez? Se me traiu uma vez, eu não vou acreditar. Eu vou sempre estar com a questão do pé atrás, na dúvida. E aí o que acontece? Então não é certeza. E o Descartes nos coloca aqui. A grande força de um sistema está na exigência que ele tem. Né? Se você precisa levantar 100 quilos, você vai ter que fazer a força necessária para os 100 quilos. Né? Então, o Descartes nos convida aqui a perceber o seguinte, a dúvida vai colocar, então, por terra, todas aquelas verdades que são frágeis, ou, de repente, pode colocar até todas as verdades. Mas depois, ela vai lhe trazer a verdade mais forte possível. Por quê? Porque uma verdade que a dúvida derrubou, ela não pode suscitar novamente. Ela vai construir uma nova, muito mais forte, muito mais resistente, muito mais certa. É nesse sentido que o Descartes, então, nos coloca. O que o Descartes está nos dizendo aqui? Ei, abandone muitas vezes aquelas verdades que você tem que são frágeis. Quantas vezes você acaba sustentando certezas naquilo que nem você mais acredita ser o certo? Eu vou fazer minha tarefa de casa hoje, para te ajudar. Eu vou parar de colocar aquele cobertor na frente do espelho quando tem tempestade. Quando tem tempestade. Eu vou mudar e vou... Tem várias situações. Ou mesmo, né? Comer aquela manga maravilhosa e agora eu vou tomar um leite depois, não pode, né? Mudei. Então nós temos que perceber, segundo Descartes, é o grande convite dele, uma verdade que seja fundamentado naquilo que você experimenta, naquilo que você vive. Isso é muito importante. Né? Vamos ver o que o Enem perguntou nesta questão. Né?
Olha o que ele diz aqui, ó. A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se... Gente, não tem como errar essa questão. Nós debatemos aqui constantemente Descartes nos dizendo, abandone as tradições que você trazia com você. Ou seja, vou cobrir o espelho com o cobertor porque está chovendo com raios. Não vou tomar leite por causa da manga. E isso, tem pessoas que sustentam isso com muita força, né? Agora, há poucos dias eu estava na casa de mamãe, no interior do Paraná, Douradina, um grande abraço pessoal de Douradina, região de Umuarama ali, maravilhosa, e muita chuva. E me lembro que começou a chover, alguns raios, papai já foi tirando todos os aparelhos eletrônicos da tomada, ninguém coloca o pé no chão, todo mundo com os pés sobre o sofá, ali na cama, sentadinho, porque isso é muito perigoso, né? Então, são coisas ainda da tradição, né? E Descartes nos convida, então, a rever essas tradições. Vamos lá, então, vamos às alternativas. Letra A. Retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade? Nós vimos que não. Descartes está nos dizendo o seguinte, você precisa rever isso. De repente, substituir essas verdades da tradição por verdades de experiências, de experimentos do dia a dia, verdades da racionalidade. Né? Suas concepções, mas quando eu digo suas concepções, são concepções, não é um eu-achismo, são concepções fundamentadas na razão, em princípios lógicos racionais. Vamos voltar aqui, letra B. Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Né? Você tem alguma dúvida disso? Descartes não está nos convidando a questionar isso? Questionar as antigas tradições, esse modo tradicional de enxergar a verdade, e a gente muitas vezes acaba aceitando a verdade de maneira passiva. Olha o puxão de orelha da filosofia. Quantas vezes você aceita a verdade na sua vida de forma passiva? Na política, certo? Nas discussões éticas, nas questões comerciais, mercadológicas, econômicas, né? No cotidiano, na sua própria família. Né? Quantas vezes a verdade acaba sendo uma verdade do trivial? Né? E a gente não tem mais o hábito de pensar sobre isso. Então Descartes diz, é necessário que a gente reveja, para constituirmos homens emancipados intelectualmente. Né? Talvez daria para juntar com o texto do Kant e dizer o seguinte, homens com maioridade intelectual. Já debatemos muito esse assunto, só para relembrar em 30 segundos, né? Estamos debatendo tanto a questão da maioridade penal, a redução ou não, mas ninguém fala da maioridade intelectual, em conduzir esse jovem a emancipar-se intelectualmente, com uma educação de qualidade, questionadora, com uma educação fundamentada naqueles princípios que nós, professores, nós trabalhamos tanto dentro da sala de aula para fazer com que esse jovem possa perceber. O futuro depende de mim, mas principalmente das minhas concepções, das minhas verdades. Descartes nos chama atenção para isso. Vamos olhar as outras alternativas, então, para tirar, então, uma dúvida. Investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos, não. Buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados, não dá para marcar essa, né? Não tem jeito. E encontrar ideias e pensamentos evidentes, que dispensam ser questionados, né? Ele até nos convida a encontrarmos essas ideias, mas não é isso que deve-se de acordo com o enunciado. Então, olhando aqui novamente para a nossa tela, a resposta certa é a letra B, questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Né? Perceba, se você fizer uma leitura de um texto como esse, na hora da sua prova, basta que você preste bem atenção o que é que o autor está falando e o que é que eles estão perguntando sobre aquilo que ele está falando. Porque você corre o risco de repente, marcar a letra E, por achar, eu estudei o Descartes, eu entendi mais ou menos isso, mas olha o que o texto está trazendo e o que está sendo perguntado. Questão fácil, né? E eu novamente trago para você, e não vou me cansar de fazer isso, é o desafio. Você tem que ler e tem que ler um texto filosófico sempre. Constantemente, pelo menos uma vez por semana, no mínimo, sentar e ler um texto, mas é difícil. Mas o Kant já nos disse, ou você senta
e sente-se desafiado por aquilo, por aquele texto, e vou entender, ou é preguiça e covardia. Ou eu prefiro, então, fazer o quê? Culpar o mundo, culpar o governo, culpar o universo, culpar as forças interestelares, enfim, de problemas que muitas vezes cabe a mim sentar e tentar entender, né? Então, o desafio é você sentar e ler um pouquinho, ler um pouco de filosofia, entender um pouco mais sobre o que esses homens, que são considerados grandes pensadores, o que eles queriam tanto com seus livros, né? Por que são tão importantes hoje? Porque, como a professora Denise disse, a filosofia é muito atual. E, como eu sempre digo, ela é tão prática quanto todas as outras ciências, porque você vivencia isso no seu cotidiano. Questão número 2. Vamos lá? Foi a questão número 10 da prova. Pegue lá no seu material e vamos lá. Maquiavel. Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Professor Carlos. Vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Eu acho que daí depende disso. Tem um toque de governo aí nisso, não tem? Tem sempre. Na política... Tem um toque de governo. Depende. Se você for amado, de repente você é um bundão, não pode falar isso, então você é uma pessoa assim com pouca firmeza. Certo. E se você for temido, de repente você tem aquele outro lado que acha que você está intocável. Acima do bem e do mal? Não. Acima do bem. Então, o meio termo, não é não? Então, o que cabe a nós é poder equilibrar entre o amor e o temor. Vamos continuar o texto. Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado. Olha o que ele diz aqui, palavrinha extremamente importante. É muito mais seguro ser temido que amado. Quando haja de faltar uma das duas, por quê? Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E enquanto lhes fazes bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida, os próprios filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando o perigo chega, esse homem se revolta. Né? Texto maravilhoso. Tem uma frase dele na continuação do texto que ele diz assim: o homem chega a tal ponto que ele esquece mais facilmente a morte do pai do que a perda da herança. Se o pai morrer e deixou uma herança e esse menino não conseguiu a herança, ele vai ficar muito bravo, muito mais indignado com a perda da herança do que a morte do pai, de tão ingrato que esse homem. Você que veio do interior sabe bem que um pai sustenta 10 filhos não sustentam um pai, é isso? É, mais ou menos. Então é isso. É mais ou menos. É moda de viola, né? É moda de viola, né? Que também tem um quê de filosofia? A filosofia do homem do campo, Carreiro, né? A filosofia do Tião Carreiro. Pessoal, Maquiavel está nos dizendo o seguinte: seria interessante manter o equilíbrio. Seria interessante nós termos o temor e o amor equilibrados. Mas como é difícil conseguir isso, então, por segurança, um príncipe vai manter acima do amor o temor. É preferível ser temido que amado, porque quem ama, pelo fato de amar e de achar que o outro também o ama, eu vou errar. Por quê? Porque ele me ama. Então ele vai acabar perdoando. Mas quando você tem medo, quando há o temor, você pensa muito mais antes de cometer o equívoco. Então, para um príncipe, para um governante, é necessário que tenha o temor acima do amor, por segurança, quando você não consegue manter os dois equilibrados. Vamos ver o que nos pergunta aqui o texto. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. Então, Maquiavel vai nos trazer, ele vai nos perguntar qual é a definição de homem. Tem um texto que lhe mostrou que o homem tem todas aquelas características que ele colocou. É ingrato, é interesseiro. O homem é assim. E ele está dizendo, então vamos ver. Como que ele define o homem? Como nós podemos definir com as alternativas aqui à frente? Vamos lá, vamos ver se você consegue identificar. O homem é um ser munido de virtudes, né? Olha aqui, ó, que bonito. Edvan, o homem é um ser munido de virtudes. Está aqui, ó. Olha o que ele diz ser o homem. Olha as virtudes. Dá para marcar essa ou não dá para marcar essa? Não, essa aqui você não pode marcar. Por quê? Porque ele não considera a adequada. B. Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar o êxito político. Ó, isso aqui é para te confundir.
Está no meio do texto, o cara lê nas coxinhas. E interessante que a concepção de fortuna para Maquiavel, professor Carlos, não é ter o dinheiro. A concepção de fortuna para Maquiavel representa o quê? Fortuna é o homem oportunista que aproveita da ocasião para fazer o que é melhor. Então, o homem afortunado é aquele que sabe fazer a coisa na hora certa, do jeito certo, com a pessoa certa e consegue obter pleno êxito. Isso é fortuna. E aqui ele coloca a fortuna enquanto sendo possuidor de riquezas. Então, o aluno não pode cair dentro dessa, não vou chamar de pegadinha, mas vou chamar dentro dessa emboscada, né? Ó, cuidado com essas coisas. Ele traz um conceito para ver se você compreendeu o conceito de fortuna em Maquiavel, tá bom? Vamos lá então, letra B, a gente já viu que também não é a alternativa verdadeira. Letra C. O homem é guiado por interesses. Sim ou não? Sim, o homem é guiado por interesses. De modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Isso aqui nós podemos considerar verdadeiro, por quê? Porque Maquiavel nos deixou claro. O que você espera de uma pessoa que traz aquelas características lá? Você confiaria? Você conseguiria esperar coisas boas? Você acaba sendo sempre inseguro com pessoas que agem daquela forma. Então o homem é isso, o homem é atitude que muda constantemente. O homem está em constante aprendizado e mudança, e aí você acaba tendo que entender que ele é passível de mudar a sua atitude, de mudar a sua opinião. Quantas vezes você encontra pessoas e fala, Edivan, mas eu conheço há 30 anos aquela pessoa, eu não esperava aquilo daquela pessoa. Aí o Maquiavel vai dizer, bobinho, pois deveria, porque o ser humano é isso. O ser humano é mudança constante, para o bem e para o mal, porque ele é o senhor da sua própria escolha, da sua própria vida. Tem uma frase do Maquiavel que é maravilhosa. O tempo é o senhor de todas as coisas. E ele pode transformar coisas boas em coisas ruins e coisas ruins em coisas boas. Então é o tempo que vai mostrando quem é o homem, ou como o homem vai se mostrando com o passar do tempo. Né? E aí nós temos então aqui a alternativa C como a correta. E ali está marcado, ok? Vamos para D então, só para a gente tirar a dúvida. Naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos naturais. Não, isso aqui é uma concepção mais do Rousseau, né? O homem enquanto bom. Só que o Rousseau diz que o homem é bom antes da sociedade, depois a sociedade corrompe. E a letra E, sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares? Não. Maquiavel vai dizer que o mundo político é guerra. Questão 22 para a gente ir para o final, então. Para que não haja, olha aqui, Montesquieu, mais uma vez, hein? O homem dos três poderes. Vem aqui comigo. Montesquieu, tripartição do poder, executivo, legislativo e judiciário. A grande obra do Montesquieu que nos traz essa grande sugestão, essa forma diferente de fazer o governo. Dividir o poder entre grupos para que haja, então, cada um exercendo bem a sua função, dependente um do outro, independente um do outro. Mas a gente fala, como assim independente um do outro, independente um do outro? As decisões tomadas pelo judiciário são tomadas pelo judiciário, só que elas influenciam diretamente na execução das leis e também na elaboração dessas leis. E a elaboração das leis influencia diretamente no trabalho judiciário e assim eles se misturam. São independentes nas tomadas de decisões, mas são dependentes naquilo que diz respeito à ordem social. Voltemos então aqui, vamos ler o texto. Para que não haja abuso, é preciso organizar todas as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes. O de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Ele está nos dizendo, então, que não dá para aceitar uma pessoa que exerce todos esses poderes. Ou ainda, um mesmo corpo de pessoas ocupando os três poderes, porque aí nós teríamos poder tendencioso, né? Nós teríamos aí um poder tendencioso. Por isso que não dá para aceitar sempre os mesmos exercendo sempre os mesmos cargos, professor Carlos. Nós não podemos aceitar, nós temos que estar sempre fazendo o quê? Alternando para que haja, então, aquilo que ele diz que seria a ordem das coisas. Voltemos, então, aqui, à continuação. Assim, criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade,
sendo que essa não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Ia ser governo militar quase, mas é... Oi? Isso quase não aconteceu no Brasil, né? Teve uma época Não. Nós tivemos, se a gente for analisar, nós tivemos muitos tipos de poderes aqui no Brasil. E eu sempre me coloco na mesma pergunta. Qual deles é o melhor? Né? Vamos lá. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. A divisão e a independência dos poderes é necessário, ou seja, são necessárias para que haja a liberdade de um Estado. Isso pode ocorrer apenas, e ele disse apenas, sob um modo ou um modelo político em que haja. Então, para que haja liberdade, para que haja independência do Estado, existe apenas um modo, um modelo. E é isso que nós vamos ter que encontrar aqui na alternativa. Vem aqui comigo então. Letra A. Exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas, nós vimos que não, né? Nós vimos que essa aqui não pode ser a verdadeira. Vamos lá. Letra B. Consagração do poder político pela autoridade religiosa. Não, ele não fala da influência da religião. Então não pode ser esta também. Letra C. Concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicos. Ele nos deixou bem claro uma coisa. Ele nos disse aqui, não podemos aceitar um único grupo, um único corpo exercendo o poder. Então não pode ser também essa letra, a letra C. Vamos para a próxima então. Venha comigo. Esta aqui também não pode ser verdadeira. Estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições de governo, ou seja, vamos limitar aqueles que estão no poder. Limitando de que maneira? Cada um ocupa uma determinada posição. Ou executa, ou legisla, ou está ali julgando, ou julga, tá? E vamos para a letra E, para a gente tirar a dúvida de repente, né? Reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito, ou seja, de um governante eleito, não pode ser de um, tem que dividir isso aí. Então a nossa resposta certa necessariamente terá que ser a letra D, e vamos lá, está ali ela como a resposta certa. Beleza? Perceberam nos textos de hoje? Os próprios textos nos traziam, então, a possibilidade de responder todas as perguntas. Edvan, então você está me dizendo que eu não preciso ficar me preocupando em estudar filosofia. Não, você precisa sempre, constantemente, sentar e ler um texto filosófico. Você precisa desse desafio para você. Ler um texto com dificuldade, um texto que exige que você mergulhe no conceito, mergulhe na compreensão. E como a própria professora Denise falou aqui, que você consiga trazer isso para a sua realidade. Esse é o grande desafio da filosofia. Fazer com que você consiga emancipar o seu modo de enxergar o mundo. Que você consiga olhar esse mundo, como eu brinco muito com meus alunos, um palmo à frente do nariz. Professor, o que tem entre o meu nariz e um palmo à frente? Muitas vezes uma tela de TV, muitas vezes um jornal, uma revista, muitas vezes tem também ali uma tela de computador. Né? No meu caso, ainda tem nariz com um palmo. Ainda tem aí passa de um palmo. Mas enfim, pessoal, e fica aí então para vocês a mensagem da filosofia nesse dia de hoje, nessa nossa aula, tá? Vamos estudar um pouco mais, vamos ler um pouco mais. As questões estão aí, Montesquieu, Descartes e Maquiavel. Professor Carlos vem daqui a pouco, bom descanso, grande abraço para vocês, até a próxima.